Vamos falar hoje do Sol, da cura do Sol, desse astro que é conhecido como o astro-rei. O Sol, sempre foi cultuado por antigas civilizações que construíram muitos monumentos, como este que vocês estão vendo aqui, como as pirâmides do Egito, do México, que tinham um propósito de fazer uma conexão da Terra com o céu. Essas construções, esses monumentos foram idealizados e construídos de maneira a estarem numa proporção geometricamente perfeita com os movimentos dos astros e das estrelas. E é claro, tudo isso tem uma relação direta com o Sol. Aqui vocês podem ver uma demonstração de como o Sol, com o seu ciclo, influencia tanto as nossas vidas, no ponto de vista de corpo, mente e psicologicamente falando. Esse ritmo, ele nos impõe um comportamento. Então vocês podem ver aqui no lado esquerdo uma atividade do Sol, o ritmo do corpo e da mente, e do lado direito uma correspondência com um ciclo cósmico, né? Mais especificamente falando aqui dos ciclos da astrologia, todos eles centrados com a figura solar. Então, no nosso corpo, vocês podem ver aqui no ciclo, né, deste relógio do corpo, você pode ver que no ápice existe a figura do Sol. Como também no lado direito, no ciclo cósmico, ele também começa com o Sol lá em cima. No decorrer do dia, né, esse nosso relógio biológico, ele vai nos influenciando e vai também impondo um ritmo diferente aos nossos pensamentos, ao nosso funcionamento metabólico e, consequentemente, vai colocando em nós todo um ritmo que não é controlado conscientemente por nós. O relógio que controla e monitora todos esses processos encontra-se localizado no hipotálamo, que fica na base do cérebro e acima das glândulas pituitárias, como vocês podem ver nessa imagem. O sentido do termo de relógio, na verdade, não se reduz simplesmente às questões fisiológicas do corpo humano, ele vai além disso. Ou seja, o ciclo circadiano está também relacionado, como nós vimos, à influência dos astros, né, da geologia e também de fenômenos ligados à ecologia. Então, o ritmo circadiano em nós, ele regula todos os ritmos materiais, bem como muito dos ritmos psicológicos. Por quê? Porque ele influencia, como nós vimos, todos os nossos ritmos internos, incluindo a mente e o psiquismo, porque cada um desses ciclos vai, na verdade, impor um certo comportamento. E o que é importante é que ele não depende da nossa mente consciente, ele funciona de maneira totalmente autônoma da nossa mente, do nosso psiquismo. Tanto é que fizeram já experiências retirando células de seres vivos e mantiveram essas células fora do corpo desses animais e nas células, com o processo do ciclo circadiano continuou ativo. Então, isso quer dizer que ele não depende do corpo. E isso é muito importante para a nossa observação. Por quê? Porque o ciclo circadiano ele vai também de encontro a todo um aspecto de sincronicidade que temos com o meio ambiente. Não só o meio ambiente que nos é muito próximo, mas até, evidentemente, aos ciclos, como nós vimos, de planetas, no qual nós estamos ligados. E por essa razão, a nossa consciência, ela
se expande também em relação a esse círculo, né? Vamos dizer assim, a esse circuito, a esse relógio cósmico. O ritmo circadiano, ele regula os nossos corpos conforme o horário do dia. Então, ele vai acelerar o nosso metabolismo antes já do nascer no sol para nos dar energia durante o dia. E também ele nos prepara para dormir à noite, diminuindo inclusive a pressão arterial, reduzindo a atividade em nosso cérebro. Consequentemente, mudando o padrão de ondas cerebrais. O nosso corpo tem trilhões de células, e isso quer dizer que nós possuímos trilhões de relógios individuais no nosso organismo e temos um principal que regula todos eles, que é esse ritmo circadiano. Esse mecanismo que vocês estão vendo aqui é um mecanismo de produção e inibição de proteínas que fazem com que a gente fique acordado durante o dia e programando a nossa mente, o nosso organismo para descansar durante a noite. Tudo isso regulado num ciclo de 24 horas. Então, como vocês estão vendo nessa imagem, existe aqui as proteínas do lado direito LHY e o CCA1 que estimula os genes diurnos para que a gente fique programado para nos mantermos acordados. Conforme o relógio vai progredindo até o período noturno, há uma inibição desses genes diurnos, fazendo com que exista uma liberação de uma outra substância que vocês estão vendo aqui no lado esquerdo, o TOC1, que estimula já o quê? Os genes noturnos para fazer com que a gente vá dormir e recarregar esta energia. Isso quer dizer, na verdade, que esse nosso relógio interno é uma sincronização que estabelecemos com o meio ambiente, com o mundo externo. Nós até podemos fazer experiências que são muito fáceis de fazer, como, por exemplo, você pode mentalmente, antes de dormir, logo um pouco antes de adormecer, você pode programar o seu subconsciente para acordar num determinado horário. Por exemplo, 6 horas da manhã. Você pode programar a sua mente sem utilizar um despertador ou coisa parecida. Você pode fazer uma programação na sua mente para que você acorde. Na verdade, você está fazendo uma interação mental do seu subconsciente com esse relógio interno. Então, na verdade, nós nem precisamos assim de despertador para nos acordar pela manhã. É uma experiência muito fácil que qualquer um pode fazer e dá resultado. Acredito até que muito de nós já passou por essa experiência. A glândula pineal, como nós vimos anteriormente, ela participa ativamente na organização temporal do ritmo circadiano. Ela atua principalmente no ciclo chamado de ciclo claro e escuro e nos processos regulatórios da nossa fisiologia, incluindo a regulação endócrina, o da reprodução e também os ciclos de atividade e repouso, vigília, assim como na regulação do sistema imunológico, como outros ciclos existentes em nosso organismo. Agora, falando um pouco no aspecto da psicologia, Jung, que foi discípulo de Freud, ele criou uma disciplina que envolve a questão do inconsciente coletivo. O que isso quer dizer? Que esse inconsciente, diferente da abordagem freudiana, é um inconsciente que está ligado à coletividade de informações e de todas as experiências que o ser humano veio acumulando durante milênios. Esse inconsciente é também o que faz a sincronização do nosso ser, da nossa mente, com eventos externos, que Jung chamou de coincidências significativas.
Essa imagem que vocês estão vendo aqui agora é uma representação didática que pretende mostrar os componentes do complexo do que Jung chamou de self. Esse círculo menor aqui no centro da figura representa o self. Entretanto, na verdade, para Jung, o self é a própria estrutura da psique, ou seja, ela envolve todo o funcionamento do nosso psiquismo inconsciente, com todas as suas funções, né? E ela é, sobremaneira, representada em algumas filosofias perenes, como, por exemplo, a da Cabala, como uma representação do Sol. Então, vejam como é importante essa figura do Sol, que está presente em nossas vidas e também na própria estrutura, em todo o funcionamento de muitos organismos vivos do nosso planeta. É ele, o Sol, então, que regula todas as nossas funções fisiológicas, neurológicas, cerebrais, tem também uma importante implicação em nosso psiquismo. Por essa razão, então, o Sol ele é uma inteligência, né? É uma inteligência que, do ponto de vista espiritual, é um ser espiritual. Não se resume simplesmente a um astro do ponto de vista físico, né? Então, quando olhamos para o céu, o que nós vamos ver, na verdade, é uma representação física de um outro Sol, ou de outros sóis, como queiram. O que é importante ressaltar é que essa representação é uma interface para o mundo espiritual.